neste momento eu lhe falasse que a própria lei sobre a liberdade religiosa em Angola é contra a própria liberdade religiosa em Angola, o que é que você me diria? Paz e graça, eu sou apóstolo Joaquim de Graça e no presente vídeo vamos fazer um comentário sobre a lei 12/19, a lei sobre a liberdade religiosa em Angola. Sem mais delongas, já lhe peço, se inscreva, deixa teu like e ao longo do vídeo vai comentando o que é que você acha. Será que concordas comigo? Já para começar, vamos trazer aqui alguns conceitos. O primeiro mesmo é Angola como um Estado laico. A própria lei MES, essa lei publicada no dia 14 de maio de 2019, diz: o Estado angolano é laico, reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres de exercer as suas atividades, nos termos e limites da lei. Vamos também ver o conceito sobre, deixa eu ver aqui embaixo, o conceito do que seria uma confissão religiosa. Instituição que se caracteriza por uma comunidade de indivíduos unidos por um corpo de doutrina, sujeitos a um conjunto de normas expressas por doutrinas e ritos, exercidos sob forma de crença, culto, práticas e diversas. Ok. E por fim vamos entender o conceito sobre o que seria uma religião. Nessa mesma lei vai dizer: religião, conjunto de princípios, valores morais, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seguidores numa mesma comunidade chamada igreja. Vamos comentar aqui dois pontos que achei muito, mas muito relevante para esta abordagem. Vamos ver. O primeiro ponto, qual seria? O primeiro ponto é justamente livro sagrado. E o segundo ponto é chamada igreja. Livros sagrados e chamada igreja. Bem, ao falar de livro sagrado, para ser sincero, existem várias religiões em que não carecem necessariamente de ter um livro sagrado. Algumas têm mais de um livro sagrado e outras nem têm um livro sagrado. Ou seja, o livro sagrado não deveria ser um critério exclusivo para que alguma religião seja considerada de facto religião. Então vamos comentar o ponto de chamada igreja. Estamos a ver daqui o lugar de adoração, por exemplo, dos muçulmanos chama-se mesquita, não igreja. O lugar de adoração dos judeus chama-se sinagoga. A igreja como tal é um princípio cristão. Se você está a perceber o que eu estou a falar, está a dizer de que um princípio cristão está a reger uma lei laica, uma lei que aceita todas as religiões, inclusive o budismo, hinduísmo, islamismo e várias outras, pois, desde que haja um grupo de indivíduos que professam aquela religião, o Estado supostamente deveria aceitar aquela religião, salvo se esta mesma religião tem princípios que vão contra a nossa lei, que vai contra a lei vigorada na Constituição de Angola. Mas se não, este grupo que professa uma religião é livre de professar tal religião. Acho que até entendemos, né? Mas na verdade é que o ponto que vamos detalhar hoje, o ponto que vamos analisar hoje, não vem a ser necessariamente este. Vamos lá pelos artigos. Ok, então estamos aqui no artigo 43. Eu vou ler ao detalhe esse artigo. Ok, esse artigo vai dizer: o coordenador da comissão instaladora
formula, mediante requerimento, o pedido de reconhecimento de confissões religiosas, devendo integrar os seguintes documentos: certificado de admissibilidade da denominação, estatutos, comprovantes da subscrição de um mínimo de 60.000 assinaturas e com reconhecimento notorial de cidadãos angolanos ou estrangeiros residentes maiores de 18 anos no pleno gozo dos seus direitos civis, devendo, dentre os requisitos, figurar pelo menos 1.000 residentes em cada uma das províncias. Eu não sei se você está alinhado naquilo que eu estou a trazer aqui nesta lei. Não sei se você está alinhado, mas eu vou tentar te colocar na visão do que estamos a trazer aqui, pois a mesma lei, dentre os princípios dessa mesma lei, a liberdade e outros princípios, está figurado o princípio da laicidade. Embora eu posso te garantir que essa mesma lei vai contra outros princípios além da laicidade. Aqui vamos só comentar o princípio da laicidade. Você viu uma coisa? A lei vai te dizer que para aprovar a tua denominação religiosa, para subscrever a tua denominação religiosa, precisas ter de no mínimo 60.000 assinaturas. Está lhe dizer de que se eu tenho uma crença em que 20 pessoas, ou um pouco mais ou um pouco menos, cremos naquela crença e temos-na como a nossa religião, como aquilo que nos religa, como a própria palavra religião vai significar religar, como aquilo que religa o nosso grupo. E queremos professar livremente a nossa crença. Por sermos 20, não vamos poder professar, pois a lei prefigura de que precisa haver, no mínimo, 60.000 subscritores. Alguns vão dizer que 60.000 subscritores precisam ser 60.000 membros. Não necessariamente. Precisa haver 60.000 pessoas de que aprovam aquela denominação religiosa. Aí já estamos a ferir o princípio da laicidade e também o princípio da liberdade. Pois estamos a dizer de que para eu professar a minha própria religião com o meu grupo de 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, preciso de que outras 60.000 pessoas aprovem a minha religião. Não está a dizer de que a minha religião é contra a lei. Pode dizer que a minha religião não é contra a lei, mas para eu professar, preciso que 60.000 pessoas aprovem. 60.000 pessoas subscrevam a minha religião. Aí vamos ver de que há um favorecimento. A laicidade não está a ser cumprida nesta lei. Porque se a minoria é desfavorecida em detrimento da maioria, não há laicidade. Não há liberdade religiosa, pois eu devo professar a minha fé desde que 60.000 pessoas aprovem. Mas existe outro caso que talvez até possa ser mais grave que este. Vamos ver num ponto. Está a falar de 1.000 membros, pelo menos, a cada uma das 18 províncias até então presentes em Angola. Sabemos que no próximo ano serão 21 províncias, se eu bem me lembro, ou 20. Whatever. Estamos a dizer de que a verdade é que, por exemplo, se eu tiver uma religião que é fruto do povo Ovimbundo ou do povo Kamusekele, eu não posso professar tal religião porque essa religião é regional. Esta religião prefigura apenas numa parte de Angola. Por exemplo, o povo Kamusekele crê numa coisa e quer legalizar a sua crença. Não pode legalizar porque o Estado diz que precisa ter pelo menos 1.000 subscritores em cada uma das partes do país. Você está vendo aqui, se é uma religião que é do Cunene, do Namibe, não tem como essa religião encontrar subscritores no Bié, no Mochico, em Luanda, na Huila. Você está a perceber?
Estou a te dizer de que existem religiões que são regionais, são frutos de crenças regionais. Aquele povo creu numa coisa, então vai sustentar aquilo como a sua crença, vai sustentar aquilo como a sua verdade, vai sustentar aquilo como a tese de que sustenta a sua própria vida. E não necessariamente deverá ir contra algum princípio da lei, exceto tal lei que é contra a própria liberdade religiosa, mas é a lei da liberdade religiosa e que claramente deve ser bem revista. E outro ponto, além mesmo do caso de localidades ou religiões locais, também é um caso de que estamos a falar de 60 mil subscritores. Vamos ver. 60 mil subscritores. E está a dizer de que cada uma da subscrição precisa passar pelo notário, como você consegue ver. Aqui está. Cada uma reconhecidas devidamente pelo notário. Eu não sei se você está a me perceber mesmo o quão isso é grave. Acho que você já percebeu o quão isso é grave. Pode dizer de que haverá tanto dispêndio, uma burocracia tão rígida, de que não dá para entender que um país democrático tenha tal burocracia. Porque eu vou ter que passar em 18 províncias para provar uma crença que é nossa, que somos 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas que cremos naquela doutrina, eu vou ter que passar em 18 províncias convencendo pessoas a subscrever na minha religião, a subscrever na minha crença, para eu ter uma aprovação do Estado. Eu não sei se você está a perceber isso. Além do dispêndio, no caso econômico, há o dispêndio de tempo, há também o dispêndio de recursos, seja humanos, seja recursos materiais, é desperdiçado totalmente sem nenhuma razão aparente. Mas é a nossa lei que vai prefigurar de que precisamos 60 mil assinaturas. Precisamos de pelo menos 1000 assinantes de cada província. Onde se você está a conseguir perceber o quão isso é grave, o quão isso vai contra o princípio da laicidade. Estamos a dizer que precisa ter 60 mil subscritores. Vamos supor mais uma vez. Eu tenho uma crença. E esta mesma crença não vai contra nenhum princípio da lei. Não vai contra nenhuma lei. Mas, por a minha crença, eu não ter divulgado a 60 mil pessoas, eu não posso constituir uma denominada religião. É isso que a lei vai querer nos trazer aqui. Você está entendendo, né? Bem, olha qual é o detalhe nesta lei. Eu preciso convencer a maioria para que a minha religião seja aprovada. E quem sofre com isso? A minoria. Hoje em dia temos visto um detalhe. As pessoas, por exemplo, um pastor, quando quer constituir uma igreja, precisa se afiliar na pentecostal e a pentecostal é que vai lhe dar uma afilial. Só que, na verdade, aquela igreja não é daquele pastor, mas é apenas uma filial da pentecostal. Um pastor, quando quer abrir uma igreja, precisa se afiliar numa outra igreja. Você está a perceber, né? Mas, na laicidade, se um pastor tem uma crença, seja cristão, seja qual for a crença, teria a liberdade de constituir esta religião, desde que tenha pelo menos, por exemplo, no Brasil, pelo menos 10 membros, 2 membros, já seria possível constituir uma denominada religião, uma igreja. Você está a entender, né? Agora, alguém vai dizer que não, se constituir uma igreja fosse apenas necessário 2 membros, 10 membros ou 100 membros, ou sem assinaturas, ou sem. Ou, sim, fosse apenas necessário 2 pessoas, ou 4, 10 ou 100 pessoas, aí haveria mboanja, haveria uma espécie de barbúrdia. A verdade é uma: a minoria não pode ser prejudicada,
o Estado precisa encontrar outras maneiras de salvaguardar o direito do povo sem prejudicar a minoria, aqueles que na sua igreja têm apenas 100 membros, 50, 30. Não devem ser prejudicados, pois professam uma crença e essa crença, o fato de estarem juntos, torna-os uma religião. E esta religião, pela laicidade, tinha todo o direito de ser aprovada. Alguém vai dizer de que não. Se temos várias igrejas, várias denominações religiosas, vai acontecer de que aumentará a exploração das igrejas, aumentará as igrejas falsas, as igrejas que se dedicam não a uma crença genuína, mas a, de alguma maneira, proliferar algumas enganações. Bem, isso pode ser verdade, mas não cabe à minoria sofrer por causa disso, mas cabe ao Estado achar solução. E a solução não é prejudicar de forma alguma a minoria. Ou seja, desde que uma religião, um grupo de indivíduos professa uma religião que não vai contra a lei, não vai contra a Constituição, este grupo de indivíduos teria o direito de constituir a sua denominação religiosa sem impedimento do Estado. Só que estamos a ver de que a própria suposta lei de liberdade religiosa é contra esta liberdade religiosa, é contra a laicidade, que inclusive está prefigurada na própria lei de liberdade religiosa. Vamos só ver aqui. Ok. Quando fala dos princípios que regem a lei de liberdade religiosa, temos laicidade, igualdade, legalidade, cooperação, tolerância e liberdade. E já agora, deixo bem claro que podemos perceber de que esta mesma lei pode ou vai contra todos estes princípios. Embora aqui eu estou a destacar apenas a laicidade, não é o único princípio que é ferido nesta lei. Um dos outros princípios é o próprio princípio da liberdade. Mas, se você quiser saber mais sobre esses princípios, ou queres que eu comente, ele explique por que esses princípios também estão a ser lesados, coloca aqui no comentário qual é o princípio que queres que eu traga um vídeo a falar sobre este princípio e você vai entender por que também está a ser lesado. Mas por agora vamos continuar a falar do princípio da laicidade. Você percebeu que a própria laicidade é prevista na própria lei sobre liberdade religiosa e a própria laicidade é manchada, é ferida, é atingida, é agredida na própria lei sobre a liberdade religiosa. Você entendeu, né? Bem, eu não vou querer tornar este vídeo ainda mais longo do que já está. Então, eu vou lhe convidar mais uma vez. Subscreva neste canal, deixa aqui algum comentário daquilo que você achou deste vídeo e também deixa teu like. E mais importante, partilha para que outras pessoas também possam ver este vídeo. E nos vemos na próxima.